E o nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis. Secretário, vamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando aí da situação econômica do país e da importância de uma gestão responsável, não é? No momento de crise. O Estado de Mato Grosso do Sul, nosso Estado, ele está fazendo o dever de casa. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia ouvintes, bom dia Marquinho, Carmen, Sérgio, Madureira, a todos que estão nos ouvindo. Este governo, e sempre que eu venho aqui, eu repito isso porque o meu pai dizia sempre o seguinte: quando você fala a verdade, você não se preocupa com o que você fala. Quando você mente, aí você tem que ficar lembrando, o que será que eu falei? O que eu contei, né? O que eu falei, né? Mas esse governo faz o dever de casa desde o primeiro dia que nós assumimos em 2015. Cortando contratos, custeios, fazendo com que o dinheiro dos impostos fosse bem aproveitado. E se não fosse isso, Marquinhos, hoje esse Estado não estava de pé, não estava se sustentando. Então eu tenho a tranquilidade de dizer que mesmo com toda essa crise, com todo esse momento político e econômico que vive o Brasil, o Mato Grosso do Sul ainda consegue fazer uma coisa que todo mundo fala que é obrigação, mas que mais de 20 estados não conseguem fazer hoje, que é pagar em dia o salário do servidor. Certo. E aqui tem muita gente que fala, mas isso não é mais que obrigação. Mas eu digo, Sérgio, que você sabe quais são suas obrigações, mas você só honra quando você pode, quando você tem o dinheiro no bolso, não é? Então nós conseguimos ainda estar pagando em dia, estar levando investimentos, não é? Hoje o governador Reinaldo, que, como eu sempre digo, um grande estadista, o Reinaldo é um grande estadista, ele não faz diferença de cidades. Hoje o governo tem obras e tem investimentos, tem entregas nos 79 municípios desse estado, independente de que partido é o prefeito, porque ele pensa na população, nas pessoas que vivem naquele município, e ele tem por obrigação de levar estes investimentos. Então hoje o governo, ele atua, mesmo com essa crise, fortemente na área da saúde, na área da segurança. Eu estava vindo para cá conversando com a Maria do Carmo, que é a presidente da AGEAB. São mais de 11 mil casas entregues já nesse governo e quase 4 mil casas contratadas que serão construídas. Nós vimos falando sobre as casas da Cidade de Deus, que vai haver uma parceria de Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado para estar entregando aquelas casas, e ela estava me falando desses investimentos. Se você pega a educação, o governador recentemente entregou 2 escolas em Dourados, 2 novas escolas em Dourados, e uma de tempo integral. Isso é um grande investimento na educação, porque a entrega do material, do kit escolar está sendo entregue em dia, o uniforme está sendo em dia, a merenda está sendo colocada em dia. Então, você, em todas as áreas, há entregas. O governo não parou mesmo na crise. É um governo presente, é um governo transparente, é um governo que não tem dúvida e não tem vergonha de conversar com o eleitor que nos atendeu com seu voto em 2014. O senhor falou com relação ao salário em dia, não é? E o governo já está discutindo com os 47 sindicatos e associações, representantes aí dos servidores públicos do Estado, questões relacionadas aí à data base, ao salário? Nós temos 2 frentes enquanto salário de servidor. E eu quero mandar aqui um abraço ao Edio Viegas, que é o secretário adjunto da SAD, que tem feito esse contato mais direto com os sindicatos. Tem sim. Tem conversado diretamente com os representantes dos servidores. Até agora foram em torno de 22 sindicatos já ouvidos, e temos mais agendas, né? Hoje mesmo temos agendado encontro com a Federação dos Professores, a FETEMES, e outros sindicatos. E quero até agradecer aqui a FETEMES, o Roberto, porque a FETEMES, que representa os nossos professores, que hoje tem o melhor salário do Brasil, mas está compreendendo o momento, está esperando uma resposta do governo para saber como que nós iremos proceder com o aumento do salário dos professores, mas estamos conversando com todas as categorias. Existe o Fórum Dialoga, o Edio tem recebido
3, 4 sindicatos por dia para estar fazendo esse atendimento, essa conversa direta com o servidor. Vamos definir primeiro sobre o abono, que vence agora esse mês o prazo, de abril é o prazo do abono, estamos fazendo os cálculos do impacto, o que dá de impacto absorver parte ou todo abono, ou o que nós vamos fazer, porque também não adianta você prometer e depois não cumprir. Então é melhor você sofrer por não ter feito, não ter prometido, do que depois de prometido não cumprir. Vamos ter todo esse cuidado, mas até o dia 20, no máximo dia 24, nós vamos estar decidido o que será feito com o abono que vence agora, e em maio a discussão do índice geral para todos os servidores. Vamos ver impacto, vamos fazer os estudos, para que a gente possa prometer aquilo que nós podemos cumprir. Nós temos uma preocupação, existe o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, já está sendo feito um estudo pela Secretaria de Fazenda para ver como que nós estamos em relação à receita do município, e vamos estar conversando olho no olho com todos os representantes dos servidores e levando a verdade para esse servidor. Tá para dar aumento? Com o maior prazer. Qual patrão que não gosta de dar aumento para o seu empregado, né? Claro. Nós teríamos o maior prazer, mas também não adianta fazer falácias, prometer aquilo que você não pode cumprir. O senhor falou com relação ao abono, foi concedido um abono no ano passado de R$200 a 40 mil servidores por ano. Esse abono ele poderá ser incorporado ao salário? Essa é uma discussão? Nós trabalhamos com 3 frentes em questão do abono. É incorporar parte, incorporar todo, ou simplesmente renovar, fazer uma nova lei do abono e permanecer do jeito que está. Nós estamos estudando também, que é um pedido dos sindicalistas, uma forma desse abono fazer parte do empréstimo consignado, que dá uma ajuda ao servidor. Então, existem várias vertentes em questão do abono. Vamos estudar qual aquela que o Estado pode garantir e estar entregando aos nossos servidores. Secretário, uma das maiores sangrias nas finanças públicas de Mato Grosso do Sul é a Previdência Social. Compromete, inclusive, a própria estrutura financeira do Estado. Está em votação no Congresso Nacional, vai demorar um pouco ainda, né, porque é um assunto muito debatido e muito polêmico. A reforma da Previdência, que o governo federal, muito espertamente, né, devolveu para os estados a Previdência dos servidores. Quanto tempo o Mato Grosso do Sul aguenta essa lenga-lenga de ter que ficar pagando Previdência totalmente sem condições? Olha, isso é urgente, é o mais rápido possível, mas nós temos que aguardar a lei geral, né, porque nós dependemos da lei geral para saber o que nós podemos fazer aqui no Estado. Já havíamos iniciado uma conversa com os representantes dos servidores para ver aquilo que nós poderíamos estar mexendo e diminuindo o rombo que a Previdência nos dá todo mês, o impacto financeiro que isso nos causa todo mês nas finanças do Estado. Mas estamos aguardando o governo, me parece que agora vai agilizar isso, para o governo federal decidir como que fica a lei da Previdência, o que eles vão adotar como a lei geral, para que depois a gente possa estar replicando aqui no Estado, sem antes ter uma boa conversa com todos os representantes dos nossos servidores. Infelizmente, não cuidaram como deveriam dos recursos da Previdência anteriormente, e o rombo está aí, e é uma sangria todo mês nos cofres do Estado. Secretário Carlos Alberto de Assis, com relação à convocação de concursados, o governo do Estado ainda conseguindo, mesmo com essa dificuldade financeira, conseguindo chamar os concursados? Como é que está essa situação hoje? Olha, é uma situação difícil, porque mesmo como você colocou, nessa situação difícil, onde a maioria dos estados não consegue honrar o salário, com essa crise política, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas esse Estado, ele trabalha em cima de um planejamento, ele trabalha em cima de um orçamento, que nós não fugimos disso. E coube agora o governador chamar 200 agentes penitenciários que passaram no último concurso. Esses 200 ficam contentes e 200 outros que não foram chamados ficam descontentes. E
infelizmente, eu aprendi que na política você não contenta todo mundo, mas você tem que ser verdadeiro e transparente, você tem que fazer aquilo que é possível. Não cabia agora chamar todos os 419 que foram aprovados. Mas o governador já sinalizou, chamou 200, mês de maio chama mais 120, e assim que for necessário para as nossas cadeias, e que forem sendo absorvidas algumas delegacias que hoje servem de presídios, o governador vai estar chamando todos aqueles que foram aprovados nesse concurso. Isso daí, é bom dizer, é uma prática desse governo, que quando ele faz concurso, é porque realmente ele precisa dessa mão de obra, e chama. Porque lá nós temos concursos que foram feitos há 2, 3, 4 anos, e que ninguém chamou, e que estão parados, né? E nós não temos ainda a capacidade de absorver, porque foram feitos de forma estranha, com uma quantidade de pessoas que o Estado não tem como absorver, ou não precisa no momento estar absorvendo essa mão de obra. Mas essa especificamente da AGPEM era necessário, nós sabemos dos problemas que existem nos presídios do Brasil. Mato Grosso do Sul não é diferente, hoje nós temos aí em torno de 16 mil presos, sendo que a metade é do tráfico de droga, é preso federal, que o Estado está custeando, mas nós tínhamos que colocar mais gente para ajudar a cuidar dessas pessoas que hoje estão nesse sistema. E chamamos esses 200, iremos chamar mais 120, conforme disse o governador, e estaremos até, acredito que o final do ano, absorvendo todos aqueles 419 que foram aprovados. O governador já autorizou a fazer o concurso da Polícia Civil, que serão investigadores, peritos e delegados. Estamos nas tratativas finais de contratar a empresa, a parte burocrática que tem que ser feito para estar fazendo a abertura desse concurso e publicando no Diário Oficial. Então, é um governo também que se preocupa com a prestação de serviço, com a mão de obra, para atender bem as pessoas que dependem dos serviços desse governo. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, a 163, a interrupção ali da duplicação pela CCR Vias, alegando aí, precisa rever o contrato e tudo mais. Como é que está essa negociação? O que a população pode esperar? Porque já começou obra e em muitos lugares não dá para passar de um lado para o outro, quer dizer, está prejudicando bastante. Como é que o governo do Estado está tratando dessa questão? O governador Reinaldo e o secretário Marcelo Miglioli já estão dentro deste problema, estão com uma reunião marcada com a diretoria da empresa. Existe um contrato, e contrato eu acho que tem que ser cumprido. A empresa alega prejuízo, isso ela tem que provar, ela tem que mostrar que realmente existe esse prejuízo, mas eu acredito, Carmen, que a partir do momento que você assinou um contrato, você fez um planejamento, e esse planejamento... De riscos, inclusive. De riscos, e ele tem que prever as piores situações possíveis que poderiam acontecer ao longo desse contrato. Eu acho que só não pode ser penalizado o motorista que necessita dessa tão importante rodovia para o Estado e que tem o direito de ir e vir. Eu acho que não pode ser bloqueado, os serviços não podem ser parados, mesmo porque nós estamos passando por lá e pagando pedágio. Eu estive no interior agora, final de semana, eu paguei pedágio, né? Então, se eu pago o pedágio, eu quero os benefícios. E as obras não podem parar, porque acredito eu agora, como usuário também, que se for parar serviço, tem que parar a cobrança dos pedágios. E existe um contrato e o governador vai cobrar essa responsabilidade desta empresa. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis. Secretário, o senhor falou a respeito da situação do país, Operação Lava Jato, muitos políticos sendo denunciados, não é? E claro, nós sabemos que o governo do Estado, além do dinheiro aqui do nosso Estado, precisa do apoio do governo federal. Está muito difícil hoje o dinheiro federal chegar aos estados. Como é que está essa situação? Nós sabemos que o senhor também vai a Brasília. Qual é a situação de momento hoje em Brasília com relação a dinheiro federal para os estados? Difícil, muito difícil. Eu coloquei aqui o momento econômico e político que existe hoje no Brasil. E geralmente você tem crise econômica ou crise política.
Hoje nós temos as duas. Então veja como está difícil governar. E o Reinaldo, eu outro dia estava dizendo para ele, e dando os parabéns para ele, eu falei, o senhor é um grande administrador, um bom gestor, realmente. O senhor pegou 2 anos de recessão, com contas a pagar, quando nós assumimos o governo, com contas a pagar, 2 anos de recessão, e o senhor ainda mantém esse estado de pé. Tem que ter muito planejamento, porque hoje não tem mais aquele negócio de você, e eu fiz muito isso, botar um projeto debaixo do braço, ir para Brasília e voltar de lá com recurso. Fiz muitos projetos aqui na área do esporte, quando eu estava no esporte, desse jeito. Hoje você vai a Brasília e dá dó. Hoje é uma preocupação muito grande e ninguém sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então não dá para fazer planejamento. Você veja quantos senadores, quantos deputados federais estão envolvidos ou citados. Porque eu também não quero pré-julgar ninguém, porque são citações, né? Só que isso daí desestabiliza qualquer sistema, não é? E hoje o que acontece é isso, a dificuldade muito grande de trazer recursos federais. Hoje o Estado praticamente sobrevive da sua receita. Bem, o governador Reinaldo Azambuja, logo quando assumiu, disse, olha, nós precisamos melhorar a maneira como atender o funcionário público. E aí não era só com relação a salário, mas sim, olha, como cuidar para que ele possa melhorar o atendimento ao público, às pessoas que utilizam Mato Grosso do Sul, né? Então, como é que hoje está trabalhando a Secretaria de Administração com relação a isso? De que maneira o funcionário público, né, conseguiu melhorar esse atendimento para a população, mesmo com essas dificuldades que o senhor colocou aí? Olha, nós estamos implementando, nesses 2 anos, nós estamos trabalhando, e isso é muito difícil porque tem que mudar a cultura. Nós estamos criando a gestão por competência, né? E isso daí, que muitos chamam de meritocracia, nós estamos levando para o nosso servidor. Só que antes de você cobrar, você tem que investir. E hoje a nossa escola de governo está preparada para investir no conhecimento dos nossos servidores. Por exemplo, agora nós estamos tratando do RH. Nós estamos redesenhando o RH do Estado, aqueles que tratam diretamente com as pessoas, nossos recursos humanos. E esta gestão por competência vai premiar o bom servidor. Nós vamos investir no conhecimento dele e depois cobrar resultado, para que ele faça um bom atendimento às pessoas que precisam dos serviços do governo, as pessoas que pagam impostos, que querem o resultado lá na frente. E para isso, tem que investir no nosso servidor, tem que motivar esse servidor, ele tem que saber, não, eu sou um bom servidor, eu tenho alguém que está olhando por mim, é o meu desempenho individual, tem alguém que está olhando por mim, sabe que eu presto um bom serviço e vou ter ganhos melhores em função de prestar esse bom serviço. É só assim que eu vejo a forma de motivar esse servidor e de deixá-lo preparado para bem atender aquelas pessoas que necessitam dos serviços do nosso governo. Bem, secretário, claro que o funcionário público, até o morador do Mato Grosso do Sul, fala, bom, tudo bem, o governo está aí pagando em dia, está mesmo com dificuldades investindo, mas e daí para frente? Como é que está hoje a situação? Nós tivemos o problema com relação ao ICMS do gás, não é? E a administração ela precisa continuar, precisa levar obras para os 79 municípios, precisa valorizar o funcionário público. E o Mato Grosso do Sul está preparado para isso, mesmo diante dessa crise? Olha, se a gente falar que está preparado, nós podemos mentir. Como eu falei aqui, em verdade, eu não quero mentir. É como eu disse, nós temos que trabalhar dia a dia, fazer esse planejamento para o futuro, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Esse é o grande problema quando você tem um problema político e um problema econômico. Você não sabe o dia de amanhã, mas o dever de casa está sendo feito. O governador Reinaldo, assim que assumiu o governo, ele fez uma reforma administrativa, ele diminuiu, como eu disse aqui, custeio, contratos. Foi suficiente para aguentar 2 anos. Agora, novamente, o governo está fazendo uma nova reforma administrativa, cortando contratos, cortando custeios, diminuindo a máquina, né? Hoje, talvez o Mato Grosso do Sul seja o estado que tem o menor número de secretarias. Nós temos 10 secretarias.
diminuímos, cortamos na própria pele. Coisa pior do mundo que tem é você tirar servidores, é você ter que demitir servidores, e esse governo fez o dever de casa. Conforme o governador disse, nós vamos estar economizando em torno de 100 milhões, cento e poucos milhões desse custeio, porque são terceirizados, são servidores convocados, são comissionados, que estão, infelizmente, deixando de ter o seu trabalho. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos manter o Estado de pé aí por mais 2 anos. E nós fomos eleitos para governar Mato Grosso do Sul até 2018. Então, nós temos que pensar até o final do nosso governo. E esse dever de casa está sendo feito agora. Comprando bem, nós, a licitação está lá conosco na SAD, e é determinação do governador comprar bem e comprar barato. Então, nós estamos fazendo. Hoje, o Mato Grosso do Sul é referência em boas atas. Outros estados, outros municípios aderem às atas do Mato Grosso do Sul, porque hoje nós temos os melhores preços do Brasil. Nós estamos comprando bem. Eu quero parabenizar a nossa equipe de licitação, a nossa equipe de compras, porque hoje nós brigamos no preço. Nós somos grandes compradores e pagamos mais ou menos em dia. Não vou falar que paga em dia, porque isso é com o Márcio Monteiro, mas mais ou menos em dia nós pagamos. Então todo mundo tem interesse de vender para o governo. Então por que não negociar e comprar um produto de qualidade, que entregue em dia e com preço de mercado os melhores possíveis? Secretário, com toda essa crise, o estado de Mato Grosso do Sul, aliás, todos os estados que devem para a União, tiveram suas dívidas suspensas, né, por um determinado tempo e tal. Me parece que vai cair isso com o auxílio aos estados. Me parece que apenas 3 estados serão beneficiados, né? Como é que fica Mato Grosso do Sul com a sua dívida? Parece que o governo federal atendeu primeiro aqueles estados que estão numa situação lastimável, que vai quebrar. Que é o caso do Rio, que é o caso de Minas e do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. São esses 3 estados. Os demais continuam a negociação. Porque, Sérgio, nós temos recursos da Lei Candir que não vêm para o Estado, que é uma aberração. Tá? Eu acabei de falar aqui de presos do regime federal que está no regime estadual, que nós estamos custeando esses presos, certo, que são recursos que o governo federal deveria estar aportando aqui no Estado. Então, nós temos muito o que cobrar do governo federal também. E o governo federal, como uma boa mãe que tem que ser para os 27 estados, não pode olhar diferente para os seus filhos. Não pode dar um tratamento especial, porque lá o Rio de Janeiro, um exemplo, não fez o dever de casa, vai quebrar, eu vou dar mais dinheiro para ele. Não pode. Agora, vou penalizar o Mato Grosso do Sul, que está fazendo o dever de casa, e vou fazer com que ele pague mais. É uma questão do gás, né? Não é a minha área, eu não estou envolvido dentro do problema, mas que eu ouço. Não, vamos deixar de pegar o gás da Bolívia e vamos pegar o gás do Rio de Janeiro. Será que é para ajudar o Rio de Janeiro? O que existe nisso, não é? E aí fica essa briga, e nós temos que brigar. A bancada federal tem sido parceira desse governo, os 3 senadores, os 8 deputados federais têm diariamente brigado para que recursos venham para o Mato Grosso do Sul, e recursos que a União nos deve. Não é nem dinheiro novo, é dinheiro que tinha que ser já aportado aqui no Estado. E nós vamos brigar, continuamos brigando ainda pela renegociação da dívida para que seja favorável ao Estado do Mato Grosso do Sul. Secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre. Lembrando, então, não é que o governo ainda discute neste mês com os 47 sindicatos e associações representantes dos servidores públicos com questão relacionada aí à database. Nosso muito obrigado, e tendo novidades, claro, o programa Tribuna Livre vai levar até você, ouvinte, até você, funcionário público, o que acontecer.
Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho e continue trabalhando aí por Mato Grosso do Sul, mesmo em época de crise, mas deixando aí com que Mato Grosso do Sul consiga ainda pagar em dia os funcionários públicos, consiga ainda pagar em dia as pessoas que vendem para o nosso estado e que nós consigamos realmente esses valores aí para que a cada dia Mato Grosso do Sul consiga crescer e despontar aí no nosso país. É o que diz o nosso governador Reinaldo. Na época de crise, tire o S e crie. E faça o dever de casa. É a nossa obrigação trabalhar e trabalhar e trabalhar e dar resultado para aquelas pessoas que acreditaram neste governador, que o elegeram em 2014 e que continuam acreditando e referendando ele nas pesquisas pelo trabalho sério, transparente e de entregas que está fazendo. Nós não fazemos politicagem, nós fazemos a política das entregas daquilo que foi prometido. E o Reinaldo, como ele sempre diz, eu trabalho todos os dias com o meu plano de governo debaixo do braço, fazendo as entregas. E vamos discutir política na hora certa, em 2018, que é um ano de uma possível, quem sabe, reeleição. Eu quero agradecer a oportunidade, o momento de estar aqui prestando contas para a população, parabenizar vocês pela audiência. A gente sai daqui e o telefone não para de tocar e a gente até se esquece de mandar um abraço, que todo mundo fala, pô, mas eu vou lá e não mandou um abraço. Mas eu quero dizer, estamos aí, estamos juntos e vamos em frente.